meditando na palavra. Tema: tão perto e tão longe. Texto: Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus é questionado pelos discípulos de João, o Batista, acerca do porquê jejuavam eles e os fariseus, enquanto que os seus discípulos não jejuavam. Todo jejum é feito com um determinado propósito, seja para consagração pessoal, buscar uma resposta de Deus, discernir o que Deus está fazendo ou por fazer, enfim. Além de ser uma prática importante na vida cristã, é fortemente recomendada. Jesus mesmo deu início ao seu ministério após um período de 40 dias de jejum. No Antigo Testamento havia somente um dia oficial de jejum durante o ano, denominado o Yom Kippur, o dia da expiação, registrado no livro de Levítico, capítulo 16. Entretanto, os rabinos também haviam estabelecido o segundo e o quinto dia da semana, supostamente se referindo aos dias que Moisés subiu e desceu do Monte Sinai. O jejum chegou a ser prova de compromisso religioso. Jesus, ao responder, não condenou a prática, porém, tampouco a estabeleceu como uma norma. Jesus diz que chegaria o tempo em que seus discípulos jejuariam, e não era aquele o tempo ainda, mas sim depois que ele houvesse sido crucificado. Essa é a primeira vez que aparece a crucificação. O verbo apairo no grego, que é tirado, tomado, levado embora, utilizado nesta frase, tem uma conotação violenta. Na comparação de Jesus com o noivo, ele estava fazendo uma conotação messiânica. O excesso de religiosidade e de ritos por parte dos rabinos faziam com que enfrentassem dificuldades em reconhecer Jesus como o Messias prometido. A mensagem de Jesus estava envolta numa roupagem radicalmente nova, embora cumprisse plenamente tudo o que havia sido falado sobre o Messias pelos profetas do Antigo Testamento. A comunicação de Jesus era muito mais leve, direta e certeira, e isso os assustava. Deus nos ajude, para que, assim como eles, nós não estejamos mais tão cheios de compromissos com nossas tradições e legalismos, a ponto de chegarmos tão perto e sermos incapazes de reconhecer o Messias ao lado. Quando esse dia chegar, que muito mais do que fazer as perguntas certas, nós possamos nos aquietar, sabendo que Ele é Deus, compreendendo que nele todos os nossos questionamentos
são silenciados. Vamos orar? Senhor Jesus, quantos questionamentos brotam da nossa alma quando olhamos para nós mesmos. Como muitas vezes o nosso coração clama por uma ação poderosa da tua parte em resposta às dores e às injustiças que contemplamos. Que possamos compreender que o maior de todos os privilégios é poder estar em tua presença, sabendo que nossas orações estão chegando a ti, mesmo quando não sabemos como fazê-las, mas ajudados pelo teu Santo Espírito, elas sobem a ti. Senhor, ajuda-nos a orar sempre, a jejuar, a meditar na tua santa palavra, mas jamais como uma prática sem misericórdia e piedade, mas como um reflexo de uma comunhão genuína, onde tudo o que fizermos seja resposta da sintonia com o teu coração, tamanha a nossa aproximação a ti. E que assim o teu nome seja glorificado, reconhecido e exaltado através das nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Sérgio Mota e o meu desejo com esta meditação é que Deus fale profundamente ao teu coração. Deus o abençoe.